Uniclac. Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você sintonizado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes, cá estou novamente. Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu venho trazendo o prosseguimento do nosso projeto educacional que visa a sua preparação, que visa a sua qualificação para esse concurso. Nosso objetivo aqui é que você fique competitivo, é que você tenha um grande desempenho e procure o gabarito. Das 10 questões de história, temos certeza que você vai conseguir um grande desempenho. Se você se dedicar às aulas, assistir todas as nossas aulas, prestar atenção, baixar o PDF, fazer as suas anotações e, principalmente, se você realizar as inúmeras questões que eu deixei no banco de dados, sem dúvida alguma, você vai ter um grande desempenho no dia da prova. Afinal de contas, você está se preparando com a equipe de campeões aqui do LAC Concursos. E hoje a gente trata do processo político em Pernambuco, o processo mais recente. Vamos falar sobre as principais características das gestões dos mais recentes governadores de Pernambuco. Para sermos mais evidentes, para sermos mais precisos ainda, no período que vai de 2001 até 2017, iremos apresentar quais são as ações mais significativas de cada um desses governos, para que você fique muito bem preparado e, se porventura aparecer uma questão relativa ao processo político em Pernambuco recentemente, você vai conseguir responder com muita tranquilidade. Muito bem, pessoal, começando a nossa aula com a nossa frase motivacional. Pare de procrastinar e volte imediatamente aos estudos. Nós estamos na reta final, é hora de concluir os estudos e depois você tem que voltar e fazer a revisão, porque aí você consegue solidificar tudo aquilo que foi assimilado ao longo das aulas e assim você pode ter uma aprendizagem histórica significativa. Muito bem, começamos analisando o governo de Jarbas Vasconcelos em Pernambuco. Governador este que possuiu 2 mandatos. O primeiro mandato entre 1999 e 2002 e o segundo mandato entre 2003 e 2006. Jarbas Vasconcelos foi eleito nas eleições estaduais de 1998 pela coligação União por Pernambuco. Coligação esta que apresentava a composição principal dos partidos PMDB, partido aí do Jarbas Vasconcelos, e o então PFL, hoje Democratas. Vale destacar que para essa eleição realizada em 1998, o candidato Jarbas Vasconcelos tinha o apoio do governo federal. À época, era o presidente Fernando Henrique Cardoso, o mandatário do Executivo Federal. A propósito, nas eleições de 1998, Fernando Henrique Cardoso foi reeleito presidente da República, porque no ano anterior, em 1997, foi aprovada a emenda constitucional que deu direito à reeleição para cargos executivos, beneficiando, portanto, o presidente da República, os governadores estaduais e também os
prefeitos. Mas então, nas eleições de 1998, Jarbas Vasconcelos foi vitorioso e durante a sua primeira administração ocorreu o processo de privatização da Companhia Elétrica de Pernambuco, a CELP, que foi privatizada por cerca de $1 bilhão, que é um valor abaixo do valor esperado para o leilão dessa privatização. A privatização, portanto, foi efetivada durante o primeiro mandato de Jarbas Vasconcelos, que teve segundo mandato também. Ele foi reeleito nas eleições de 2002. Na segunda administração, na sua segunda gestão, ocorre a construção do complexo portuário de Suape e do Porto Digital. Nessa época, nesse segundo mandato de Jarbas Vasconcelos, temos um planejamento descentralizado. É o governo atuando nos mais diferentes municípios pernambucanos. E é lançado também o projeto Renascer, um projeto que tinha como principal objetivo o combate à pobreza, a tentativa de diminuir os índices de pobreza no estado de Pernambuco. Ao final de seu mandato, ele vai se descompatibilizar do cargo, que vai ficar na mão do vice-governador de Pernambuco, e ele concorre a uma das vagas para o Senado Federal. É eleito senador da República no ano de 2006. Quando ele se descompatibiliza do cargo de governador, quem o substitui é o vice. O vice é José Mendonça Bezerra Filho. O Mendonça Filho, pessoal, foi governador de Pernambuco em 2006. Ele era vice, passou a ser governador, substituindo o titular, Jarbas Vasconcelos, que havia se descompatibilizado para concorrer ao Senado Federal e foi eleito. No governo de Mendonça Filho, ocorre a criação da Universidade Democrática, UPE, Universidade de Pernambuco, a construção de quadras escolares dentro do projeto Jovem Campeão, projeto de iniciativa do governo estadual, de incentivar a prática esportiva nas escolas pernambucanas. Promoveu também ações de prevenção e repressão policial. Tentou a eleição ao governo do estado em 2006, mas acabou sendo derrotado por Eduardo Campos. Atualmente, o Mendonça Filho é o ministro da Educação do governo do presidente Michel Temer. Agora vamos falar um pouquinho sobre o governo de Eduardo Campos, que também teve 2 mandatos, de 2007 até 2014. Eduardo Campos foi eleito em 2006, derrotou o Mendonça Filho. O seu primeiro mandato vai de 2007 até 2010. Neste primeiro mandato, Eduardo Campos, neto de Miguel Arraes, candidato pelo PSB, foi eleito e, na sua gestão, implementou projetos de obras do governo federal. Então, tinha o apoio do governo federal nesse seu primeiro mandato, governo federal ocupado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse primeiro mandato, uma das principais medidas tomadas pelo governador Eduardo Campos foi promover ações no sentido de se alcançar a redução dos índices de violência e também medidas de cunho popular, visando
reduzir a tarifa de energia elétrica, mediante a redução da cobrança dos ICMS sobre a conta de energia elétrica. Ele é reeleito nas eleições de 2010 e vai governar, então, entre 2011 e 2014, no seu segundo mandato. Nesse segundo mandato, vai promover a construção de milhares de casas populares em Pernambuco, contando com o apoio do governo federal no chamado PAC, que era o Plano de Aceleração do Crescimento, que foi instituído no finalzinho do governo do presidente Lula, no início do governo de sua sucessora, a presidente Dilma Rousseff. Segundo mandato de Eduardo Campos, prioriza também a construção das UPAs, as unidades de pronto atendimento, visando o atendimento médico, sobretudo das camadas populares. Então, há uma preocupação muito grande com o setor da saúde em Pernambuco, além da criação de programas de qualificação da mão de obra, da inserção de cidadãos no primeiro emprego e também da inserção de cidadãos que estavam desempregados, promovendo projetos, programas de qualificação profissional para a inserção destes cidadãos no mercado de trabalho. Em 2013, ocorre uma transformação política muito interessante, que foi o rompimento do governador Eduardo Campos com o governo federal. O PSB, que fazia parte da banca aliada da presidente da República, Dilma Rousseff, vai romper em 2013 e vai solicitar que os membros do partido deixassem as pastas que ocupavam no referido governo. A alegação utilizada pelo governador Eduardo Campos para o rompimento com a presidente Dilma era a participação do PMDB no governo federal. Então, ocorre no ano de 2013 o rompimento com a base aliada à presidente Dilma. Então, Eduardo Campos passa para a oposição ao governo federal e lança a sua candidatura presidencial. Temos a candidatura presidencial de Eduardo Campos com uma aliança política com Marina Silva, não conseguido o registro de seu partido, a Rede de Sustentabilidade. Então, forma-se essa aliança política entre o Eduardo Campos e a Marina Silva. Eduardo Campos sendo candidato a presidente da República e a Marina Silva inicialmente como candidata a vice-presidente nessa chapa do PSB. O nome dessa aliança política é Nova Política, mas, infelizmente, o Eduardo Campos acabou falecendo num desastre aéreo na cidade de Santos, quando fazia suas viagens de divulgação de sua campanha presidencial, lá em 2014. Infelizmente, ocorreu este fatídico desastre de avião que vitimou o ex-governador de Pernambuco e candidato a presidente da República pelo PSD. PSB, melhor dizendo, tá? Desculpa, pelo PSB. Quem substituiu o governo de Eduardo Campos foi Paulo Câmara. Paulo Câmara, que era afiliado político de Eduardo Campos, foi candidato ao governo do estado de Pernambuco nas eleições estaduais realizadas no ano de 2014 e venceu com uma larga vantagem de votos,
teve mais de 68% dos votos válidos, sendo vitorioso, portanto, em primeiro turno nessas eleições, tornando-se o governador eleito mais bem votado do país nas eleições de 2014. Muito bem, pessoal, agora vamos consolidar a nossa aprendizagem realizando questões relativas ao processo político recente de Pernambuco. Vamos lá, uma questão padrão e a UPE-NET. Vamos lá. Durante seu primeiro ano de governo, dedicou-se especialmente a reajustar as contas do Estado, a realizar obras de infraestrutura para atrair investimentos e a concluir o processo de privatização da Companhia Elétrica de Pernambuco, CELP. Em fevereiro de 2000, a CELP foi leiloada e gerou recursos da ordem de US$ 1 bilhão, o que permitiu dar início a uma série de obras, destacando-se as barragens e adutoras no interior do estado e a duplicação da BR-232, Estrada Federal de ligação entre Recife e Caruaru, que foi a maior e mais visível obra do primeiro mandato de seu governo. O enunciado acima apresenta algumas realizações administrativas que dizem respeito à gestão do seguinte governador do estado de Pernambuco. Você percebeu? O enunciado apresenta algumas ações administrativas relevantes do primeiro mandato de um governador recente de Pernambuco. Então, olha só, se no enunciado falou primeiro mandato de um governador recente, então você já sabe, teve 2 governadores que foram eleitos e reeleitos. O Jarbas Vasconcelos, que foi eleito em 1998 pela União por Pernambuco, reunindo o PMDB e o PFL, e reeleito nas eleições de 2002. O outro candidato que teve 2 mandatos foi o Eduardo Campos. Eduardo Campos foi eleito pela primeira vez nas eleições de 2006, eleito nas eleições de 2006 e reeleito em 2010. Então, são esses 2 governadores. Então, a gente já vai excluindo. Nós temos aqui, ó, alternativa A, Eduardo Campos, alternativa B, Miguel Arraes, alternativa C, Paulo Câmara, alternativa D, Jarbas Vasconcelos, alternativa E, Mendonça Filho. Olha só, o Miguel Arraes também teve 2 administrações em Pernambuco. A primeira delas na década de 60, foi eleito em 62, mas foi deposto do cargo em 64, e aí depois na década de 90 ele novamente é eleito governador do estado de Pernambuco. Então também teve 2 mandatos. E temos, então são 3 que nós podemos verificar. Como é que a gente pode acertar essa questão? O enunciado fala sobre o processo, aqui ó, o processo de privatização da Companhia Elétrica de Pernambuco. Então aí já ficou mais fácil, né, pessoal? E dá uma dica aqui, ó, fevereiro de 2000, quem era o governador de Pernambuco no ano 2000. Agora ficou muito mais fácil, a gente já consegue responder tranquilamente essa questão. Quem privatizou a CELP, quem governava Pernambuco no início dos anos 2000, era o governador Jarbas Vasconcelos. A alternativa correta, letra D de dado. Pronto, vamos para a próxima questão, mais uma
padrãozinho e a UPE Net, para você ficar ligado, para você ficar qualificado. Em sua administração à frente do governo de Pernambuco, ampliou o programa de escolas de tempo integral no estado, levando o modelo a 20 instituições. Atuou na expansão do ensino técnico, criou o programa Jovem Campeão, voltado à prática esportiva nas escolas públicas, e implantou ações voltadas à ampliação do acesso à universidade. Em 2016, assumiu a pasta do Ministério da Educação do governo federal, comandado pelo presidente da República, Michel Temer. O texto faz referente ao seguinte político pernambucano. Ficou fácil, não é, pessoal? Ficou muito fácil. Essa aqui tá molezinha. Essa daqui tá melzinho na chupeta. O texto faz referência ao governador Mendonça Filho. Alternativa correta, letra A. Vamos para a próxima questão. O presidente nacional do referido partido, governador Eduardo Campos, do estado de Pernambuco, afirmou nesta quarta-feira que o partido deixará seus cargos no governo federal para ficar à vontade para debater o Brasil em vistas das eleições presidenciais de 2014. A entrega dos cargos foi oficializada mais cedo, após reunião da executiva do partido em Brasília. Atualmente, o referido partido ocupa 2 postos de primeiro escalão na esplanada: o Ministério da Integração Nacional e a Secretaria de Portos. Isso está se referindo a um fato que aconteceu no ano de 2013, quando o governador Eduardo Campos anunciou que seu partido, o PSB, estava saindo da base aliada do governo federal, governado pela então presidente da República, Dilma Vana Rousseff. Beleza? Então, olha só, o partido que fez esse anúncio foi o alternativa A, PDT, alternativa B, PSB, alternativa C, PTB, alternativa D, PMDB ou alternativa E, PSDB. Então, a alternativa correta, logicamente, o partido do governador Eduardo Campos, PSB, alternativa B de bola. Próxima questão aqui, moçada. A campanha para as eleições presidenciais brasileiras de 2014 teve um momento trágico. O candidato do PSB à presidência morreu após a queda em um bairro residencial em Santos do jato particular em que viajava. Seu nome era, outra questãozinha, molezinha, mamão com açúcar, Eduardo Campos. Alternativa correta, letra A. Muito bem, pessoal, então vamos concluindo, vamos fechando com chave de ouro o nosso conteúdo programático de História de Pernambuco. Analisamos todos os temas que estão elencados no edital pela nossa banca examinadora. Falamos dos temas referentes ao período colonial, falamos dos temas relativos ao período imperial e falamos também incessantemente sobre todos os temas relativos ao período republicano. Chegamos ao final do nosso curso e esperamos que você tenha conseguido assimilar o máximo de conhecimento. Esperamos que você
tenha construído uma aprendizagem significativa e fique muito bem preparado. Queremos você como um candidato competitivo. Queremos que você consiga a sua aprovação. O nosso desejo aqui é que o seu nome esteja no Diário Oficial de Pernambuco, que você esteja entre os aprovados. Nossa meta aqui é garantir a sua aprovação. É por isso que fizemos um curso bastante extenso, um curso bastante pesado, muito bem fundamentado, mas que temos a convicção de que é um curso top de linha. Um dos melhores cursos de história de Pernambuco da internet brasileira. Não tenha dúvida alguma que o nosso curso foi muito bem fundamentado, foi focado 100% na e temos a convicção de que você, seguindo as nossas determinações, acompanhando as diretrizes do curso, sem dúvida alguma, vai conseguir um grande desempenho, vai buscar a sua aprovação. Aí você me chama para o churrasco da posse, viu? Não se esqueça disso, pessoal. Tenha paciência, vai dar errado algumas vezes, antes de dar certo. É tudo um processo, é um processo lento, processo gradativo. Depende da sua concentração, depende da sua disposição, do seu foco, do seu interesse, da sua disciplina, da sua perseverança, para que você possa superar todas essas barreiras. Concurso público é igual maratona, você tem que ter disposição, tem que ter um preparo físico e psicológico para enfrentar todas as etapas do concurso e chegar na reta campeão, na reta final como campeão, para conseguir a sua medalha. A sua medalha é a sua aprovação. Conte conosco aqui do LAC Concursos. Estamos juntos sempre para levar o melhor aprendizado, um aprendizado significativo que possa modificar a sua vida. A nossa educação é impactante, visa qualificar a sua preparação, visa maximizar os seus estudos para que você seja um grande campeão. Um grande abraço a todos, agradeço a todos os que acompanharam este curso. Um beijo no seu coração, um grande abraço, boa sorte e te vejo na festa dos campeões, te vejo na lista dos aprovados. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Clique lá.